Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, está definida a data da estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Bem, vamos falar aqui, quem sabe, da alteração do local dessa partida. Também vamos trazer informações aqui de reforço. O Vasco até emitiu uma nota oficial agora há pouco falando aí a respeito de um jogador colombiano. Mas antes disso, já vai deixando aí o like, explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal Vamos Vasco. Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Dá essa moral aí, amigo. CBF detalhou as rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco irá enfrentar o Vila Nova aí no próximo dia 8 de abril, jogo que vai dar numa sexta-feira às 7 horas da noite. A princípio, essa partida está marcada para ser em São Januário, mas existe uma grande mobilização aí do torcedor vascaíno para que essa partida seja mudado o local para o Maracanã. É lógico, o Vasco fazer a festa no nosso também estádio, né? Vale sempre lembrar que o Maracanã também é do Vasco, não somente daquela duplinha lá, né, cara? Infelizmente, o Maracanã só fica na mão daqueles caras. O Vasco tem sim direito e obrigação de usar o Maracanã. Tem que usar sim, quem sabe pode transferir essa partida aí importante, a estreia do Vasco na Série B, para o Maracanã e, obviamente, o torcedor vascaíno lotar o estádio e dar uma moral para esse elenco do Vasco para eles começarem pelo menos com o pé direito a Série B, diferentemente do último ano, né, que o Vasco tomou uma sacolada do Operário em São Januário, né? Tomara que esse ano o Vasco vença o Vila Nova que foi um dos adversários nas rodadas finais melancólicas pro torcedor vascaíno da Série B do ano passado, né? Inclusive tinha até aquele vídeo do torcedor xingando o Jorge Salgado. Vamos até relembrar aí o que esse torcedor fez com o Jorge Salgado na época. O jogador tem culpa? Não. Quem tem culpa? Esse senhor aqui, ó, que prometeu milhões e milhões pro Vasco e só mentira. Ô Salgado, dá satisfação aqui, Salgado. Esse aqui é o famoso Pinóquio. É esse senhor aí, ó, esse velho que tá correndo aí, ó. Dá satisfação pra tua torcida aqui, Salgado. Camisa 10, seu é craque de bola demais, né? Vergonha, né? Dá satisfação pro pessoal aqui, ó, sua torcida. Vem cá, chega aqui, fala aqui. Fala aqui pro pessoal aqui, ó. Fala pro pessoal que tá vivo aqui, ó. Que vergonha é essa que o Vasco tá passando mais uma vez aí? E aí, a culpa é de quem? É sua! Sua! Você deu golpe, você deu golpe! Vai tomar no cu, rapaz! Vai tomar no cu, filha da puta! Cala a boca, pai! Aí, Salgado! É isso aí que você queria, Salgado! Das caras, Salgado! Ô, Salgado! É isso aí que você queria! Que vergonha, Salgado! Isso é Vasco, rapaz! Ô Salgado, seu filho da puta, ladrão! Pessoal, o Vasco vai enfrentar o Vila Nova aí de novo e vamos torcer para que dê certo, que o Vasco vença essa partida. Deixe aí nos comentários onde você quer que seja essa partida, em São Januário ou no Maracanã. Bom, pessoal, hoje pela manhã o Vasco emitiu uma nota aí oficial falando aí a respeito do atacante colombiano Jalan Barreira, jogador aí muito especulado no Vasco, né? A imprensa colombiana teria noticiado que o Vasco estava atrás desse jogador e que queria comprar ele. Inclusive o empresário do jogador teria dito que seria um prazer chegar ao Vasco nessa nova estrutura, ou seja, aí no modelo da SAF, né? Só que o Vasco hoje emitiu essa nota e disse o seguinte: o Clube de Regatas Vasco da Gama nega estar em negociação com o atleta Jalan Barreira, que defende o Atlético Nacional da Colômbia. Conforme noticiado na imprensa especializada, assim como solicita muito cuidado às notícias vinculadas em páginas não oficiais de redes sociais, divulgando o interesse do clube em diversos jogadores de forma aleatória. O Vasco reitera seu compromisso com a transparência e informará em seus canais oficiais as contratações que vierem a ser realizadas. Permanece atento ao mercado buscando reforços para a temporada que correspondam ao planejamento traçado pelo clube. Pois é, pessoal, essa notícia aí, como eu disse, explodiu lá no futebol colombiano e veio parar aqui no Brasil e, obviamente, o torcedor vascaíno ficou bem eufórico, porque é um baita jogador, chegaria, obviamente, para ser titular da equipe e o próprio empresário do jogador disse que seria ótimo
ver ele no Vasco, né? Mas o Vasco, infelizmente, não tem dinheiro, não tem como contratar esse tipo de jogador, exceto quando os norte-americanos assumirem um clube, mas até agora não tem essa mínima possibilidade e está descartado qualquer transferência aí do Jalan Barreira para o Vasco. E os reforços que o Vasco segue monitorando no mercado aí são reforços modestos, né? Já fechou aí com o Gabriel Dias, né? Jogador vindo do Cruzeiro. Tenta trazer um zagueiro que está no rival do Cruzeiro, no Atlético Mineiro, né? O Vasco tenta a contratação do zagueiro Vitor Mendes. Só que o Vasco esbarra na liberação do Galo. Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o gestor de futebol do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, que já trabalhou no Vasco, disse que é um jogador valorizado e que o clube mineiro deseja fazer dinheiro com ele, ou seja, o jogador não deverá vir para o Vasco, exceto que o Vasco compre o atleta, né? Isso não deverá acontecer, mas as negociações seguem em andamento. A princípio, o Vasco tem interesse sim em trazer esse jogador. Se tiver alguma novidade, vamos trazer aqui no nosso canal. O Vasco teria recuado na negociação aí com o Gabriel Rojas, jogador aí do São Lourenço, lateral esquerdo argentino. Não teria se animado com a possibilidade dessa contratação, tanto que o jogador já deve estar descartado pela diretoria do Vasco. E hoje de manhã surgiu informações que o Vasco não contratará laterais esquerdos por enquanto até junho. Vai manter o Edmar e o Riquelme como opções, pelo menos nessa parte inicial da Série B, no início da Série B, quando vai abrir novamente a janela lá no mês de junho para o Vasco poder contratar jogadores. Até então vai ser aí com o Edmar e também o jogador Riquelme. A lateral direita, como a gente disse, o Vasco já reforçou, trouxe o Gabriel Dias e tem 3 laterais de ofício no momento, né? O Gabriel Dias, o Everton e também o Léo Matos. Como eu disse num vídeo ontem, né? Na minha opinião, seria interessante o Vasco devolver o Everton pro Red Bull Bragantino, já que é um jogador fraquíssimo e não correspondeu à altura que o torcedor esperava dele, né? O Vasco segue em busca de mais reforços no mercado, aguarda a chegada também do Carlos de Pena. O jogador ainda deverá chegar essa semana no Vasco. Com certeza deve estar resolvendo alguns documentos aí, né? Porque tá vindo lá da Ucrânia e não deve estar sendo fácil resolver essa situação. Mas ele já está fechado, é jogador do Vasco e pode até mesmo estrear no início aí da Série B contra o Vila Nova. Mas aqui nós temos análise de mercado, temos comitê de futebol, agora temos 2 scouters da 777 também ajudando na avaliação. Então, cara, é muita gente olhando e a gente vai decidir de acordo com a negociação possível. Muitas vezes o jogador que a gente quer também não é possível. Opa, esse jogador a gente quer, mas aí vai lá para negociar, não é nada daquilo, são valores inviáveis para o clube e não adianta a gente fazer loucura. Mas operário, que ganhe dentro de um valor salarial que está dentro do mercado para eles e que a gente sabe que o Vasco está qualificado para jogar a Série B. Lembra quando a gente falou das prateleiras diferentes, né? Jogar contra o Flamengo é uma prateleira diferente. É duro para o torcedor do Vasco escutar isso. É duro, porque cria-se uma expectativa e foge-se da realidade. A gente analisa algumas carências de posições, né? Zagueiros, por exemplo, a gente sabe que hoje tem uma carência, a gente precisa trazer zagueiro. O Ulisses teve uma fatalidade, né? Só deve voltar daqui a 3 meses. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos. E é nóis, Vascão!